E aí, turminha, beleza? Tudo bem com vocês? Professor Aldemir Guimarães aqui novamente e vamos de videoaula. Todos prontos? Na videoaula de hoje nós vamos aprender aí a divisão de números naturais, né? Entrando aí no conteúdo de divisão de números naturais. Vamos lá? Bem, nós estudamos em aulas anteriores a operação da adição, da subtração, da multiplicação e hoje nós estamos em divisão. E em cada uma dessas outras operações que nós vimos anteriormente, nós vimos que tinha uma ideia associada a cada um. Então na divisão não será diferente, né? Vamos entrar aí no conteúdo de divisão. Qual é a ideia que está relacionada à operação de divisão? Esses os itens que nós vamos debater a partir de agora, certo? A primeira ideia que nós temos aí associada à divisão é de repartir quantidades em partes iguais. Vamos ver aí esse exemplo, certo? Um pai de família quer repartir igualmente 84 balas entre as 6 crianças que frequentam sua casa. Aí vem a perguntinha: com quantas balas cada criança ficará? Bem, pessoal, aqui nós temos a ideia de repartir quantidades, né? Perceba aí que um pai tem 84 balas e quer repartir igualmente, né, as balas entre as 6 crianças, né? Quer repartir igualmente para as 6 crianças. Então nós vamos ter que fazer essa operaçãozinha aí de divisão. 84, que é o total geral de balas, e dividir para as 6 crianças. Vamos lá? Bem, novamente bato na tecla de colocar unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena e assim por diante, certo? O símbolo da divisão é esse, certo? Quando nós armamos a continha, então 84 dividido por 6. Primeiramente, pessoal, como tem dois números aqui, vamos começar por esse, certo? Das dezenas. Como ele é um 8, ele é maior do que 6, nós podemos pegar por parte, começando pegando ele primeiro, certo? Então vamos pegar 8 e dividir por 6, certo? Pegando esse 8 e dividir por 6, vai ser um número aqui embaixo, certo? Eu repito novamente, dizer para vocês que para saber divisão, tem que saber muito bem a multiplicação, porque são operações inversas, certo? Dividir, você não vai exatamente dividir, você vai mais fazer operações de multiplicações, certo? Utilizando a operação inversa. Então, ó, se eu tenho aqui 8 dividido por 6, vai ser o número aqui abaixo, e quando multiplico por 6, certo? Dê exatamente igual a 8 ou chegue mais próximo possível. Esse número vai ser, ó, o número 1. Por que 1, professor? Porque 1 vezes 6 dá 6. Chegou mais próximo, certo? Do 8, não deu exatamente igual a 8, mas chega mais próximo possível. Porque se fosse um 2 aqui, 2 vezes 6 daria 12 e ultrapassaria 8. Então, vai ser um número aqui que multiplicado por 6 dê exatamente igual a 8 ou chegue mais próximo possível. Então, esse número aqui é 1, certo? Aí você vai fazer 1 vezes 6 dá 6. Aí para chegar a 8, você faz mentalmente o cálculo, certo? 6 para chegar a 8, faltam quantos? 2, certo? Então, coloca o 2 aí abaixo. Próximo passo, você vai olhar para esse outro número, ó, e vai, ó, utilizá-lo. Vai fazer o seguinte, vai baixar ele aqui, certo? Ficou o número o quê? 24. Aí esse 24 vai pegar e dividir por 6. Então, 24 dividido por 6 vai ser um número aqui, e quando eu pegue, multiplique por 6, dê exatamente igual a 24, ou chegue mais próximo possível. Então, esse número aqui vai ser 4. Por que 4, professor? Porque 4 vezes 6, ó, perceba que dá exatamente igual a 24. Por isso que eu digo, pratique multiplicações, porque você irá saber dividir perfeitamente, ó, irá utilizar as multiplicações para dividir. Então, 4 vezes 6, 24.
Aí fazendo na cabeça, né, mentalmente, 24 para chegar a 24 não falta nada. Então aqui, ó, como não tem mais números para a gente dividir, né? Vai depender do tanto de números que vem aqui, a gente vai um por um. Como não tem mais nenhum, a gente fecha, certo? Então aqui não resta nada, beleza? Então o resultado vai ser esse daqui, ó, 14. 84 divide por 6, 14, certo? Então tá feito aí 14. Com quantas balas cada criança ficará? Resposta: cada criança ficará com 14 balas. Beleza, pessoal? Esse número 84 aqui, pessoal, ele é chamado de dividendo. Esse número 6 aqui, ele é chamado de divisor. Esse número aqui que ficou como 0, ele é chamado de resto, esse número entre parênteses. E esse número aqui, que é o resultado de uma divisão, é chamado de quociente, certo? Lembrando que aqui é que é o resultado. Alguns alunos confundem com esse 0 aqui abaixo. Esse 0 é o resto, certo? O resultado de uma divisão é esse aqui, ó, 14, certo? Que é o quociente. Então todos esses nomes aí destacados de amarelo são chamados de termos da divisão, beleza? Se cair numa provinha, em alguma questãozinha de algum simulado, quais são os termos da divisão? Aí você vai responder dividendo, divisor, resto e quociente, beleza? Alguma observaçãozinha, certo? Quando na divisão o resto for 0, que foi aqui no caso, ela é chamada de divisão exata, tá certo? Beleza? Vamos aí para mais um outro exemplo, mais outra ideia associada à divisão. É a ideia de quantas vezes uma quantidade cabe em outra, beleza? Vamos aí tomar como exemplo essa seguinte situação aí, certo? Em uma caixa cabem 6 livros. Com 92 livros, quantas caixas completas vou obter? Então, ó, perceba aí que queremos saber quantas vezes 6 cabe em 92. Ou seja, nós devemos fazer o seguinte: 92 dividir por 6, certo? Então vamos aí armar a continha. Unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, certo? 92 divide por 6 é o mesmo processo. Ó. Tem apenas dois números aqui. Perceba que esse 9 é maior do que 6, então posso pegar ele sozinho. Se ele fosse menor, eu teria que pegar dois números para dividir pelo 6. Mas como apenas um número é maior do que o 6, apenas esse aqui, que é o 9, é maior do que o 6, então posso pegar ele primeiro, certo? Ele sozinho. Então vamos lá. 9 divide por 6 é o mesmo processo, utiliza-se a multiplicação, beleza? Vai ser um número aqui abaixo, que quando multiplico por 6, dê exatamente igual ou chegue mais próximo possível do 9. Esse número é 1, certo? Porque 1 vezes 6 dá 6, chega mais próximo de 9. Se fosse o 2 aqui, 2 vezes 6 dá 12, então ultrapassaria o 9, certo? 1 vezes 6 dá 6, aí você vai fazer, ó, 6. Para chegar a 9, você faz mentalmente o cálculo, certo? Que é um cálculo bem simplesinho. 6 para chegar a 9, faltam quantos? Faltam 3, beleza? Próximo passo é utilizar o outro número que está faltando, ó, que é o 2, certo? Você vai fazer o seguinte, vai baixar esse 2 para cá, certo? Aí ficou o número 32. 32 divide por 6, vai ser um número aqui, certo? Utiliza-se a multiplicação para dividir, vai ser o número aqui abaixo. E quando multiplico por 6, dê exatamente igual a 32, ou chegue o mais próximo possível dele. Que número é esse? Ó? É o número 5. Por que 5? Porque 5 vezes 6 dá 30. Chega mais próximo possível. Se eu aumentar o número aqui, 6, não vai dar certo. Por quê? Porque 6, quando multiplica por 6, dá 36 e já ultrapassa 32. Então não pode. Tem que ser um número que quando multiplico aqui em cima,
dê exatamente igual ou chegue mais próximo possível, certo, pessoal? Então dá 5. 5 vezes 6 dá 30, certo? 30 para chegar a 32, ó, você faz mentalmente. Faltam quantos? Apenas 2, beleza? Não tem mais números para baixar, certo? Então a gente encerra fechando a continha. Deu 15, ó, e perceba que sobrou 2, certo? Restou 2. Então, ó, a resposta serão 15 caixas completas, sobrando 2 livros fora das caixas, beleza? Ó, resultado aqui 15 e sobrou 2 livros, não é isso? Esse número aqui é chamado de dividendo, o 92, certo? O 6 é chamado de divisor. O 2, que é aqui o que sobrou, é chamado de resto. E o 15, que é o resultado de uma divisão, é chamado de quociente, beleza? Então esses aí são os termos da adição. E uma observaçãozinha aqui, ó. Quando na divisão o resto for maior do que zero, que é aqui é um 2, né? Que está sendo aí no caso, ela é chamada de divisão inexata, ou então simplesmente divisão não exata, beleza? Quando aqui, ó, no resto sobrar algum valor maior do que zero, certo? 1, 2, 3, 4, seja qualquer valor diferente de zero, é chamada de divisão inexata ou não exata, beleza, pessoal? Então, bons estudos e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau, galera!